Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Gotas de Espiritualidade. Nessa ocasião, nós vamos estudar um pouco do que seja a caridade na ótica espírita. E aí nós podemos começar com a seguinte pergunta: o que é a caridade na visão espírita? Nós temos várias visões da palavra caridade. Até nos nossos dias atuais, ela tem um sentido às vezes muito deturpado em relação à proposta verdadeira do Evangelho de Jesus. Mas é justamente isso que nós vamos estudar nesse singelo vídeo que nós gravamos agora a respeito da caridade. Nessa visão espírita, o que seria a caridade? Allan Kardec, muito preocupado com o que ele observou que era a essência da mensagem de Jesus, que é o amor, é esse amor que se transforma em caridade quando nós o pomos para fora, né? Então ele faz a seguinte pergunta na questão 886 de O Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha só como Kardec foi inteligente na pergunta que ele faz aos bons amigos espirituais. O verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus, e não como eu, Marcelo, como vocês, como outras pessoas entendem a palavra caridade, mas como Jesus a entendia, o Mestre, o ser de luz que veio ao planeta Terra nos ensinar o caminho para o verdadeiro autoencontro através do amor. Então eles respondem: benevolência para com todos, indulgência quanto às imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a caridade na visão espírita e de acordo com a ótica de Jesus, ela está alicerçada nesses três quesitos. Primeiro, a benevolência. O que é ser benevolente? É estarmos abertos para ajudarmos a todos que nós pudermos, a todos que traçarem o mesmo caminho conosco, que convergirem para o nosso caminho na evolução espiritual. Então, benevolência é nós estarmos abertos para ajudarmos a quem quer que seja, independente de nacionalidade, independente de sexo, independente de posição social, independente de opinião política. Então, benevolência é estarmos abertos para compreendermos as necessidades e as opiniões alheias. Isso, em parte, é claro que é um assunto muito mais amplo, é a benevolência. O outro sustentáculo da palavra caridade, segundo a ótica espírita, é a indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência é uma espécie de compaixão, é nós entendermos que aquela pessoa que tem determinada limitação, ela tem uma história de vida, ela tem uma história diferente da nossa. Ela passou por coisas, muitas vezes suportou coisas que nós ainda não suportamos, ou que nós não passamos por elas. Então a compaixão é nós identificarmos naquela pessoa, apesar das limitações dela, a parte sublime que, como nós, ela também tem dentro de si mesma. É uma compaixão que abrange a todos os seres humanos, assim como a benevolência também deve abranger. E o perdão, que é uma espécie de remissão da dívida que as pessoas têm conosco, dessas dívidas morais por terem nos prejudicado ou acharmos que elas nos prejudicaram. Sobre a benevolência, a indulgência e o perdão, nós faremos outros trabalhos no futuro que aprofundarão cada um desses temas, porque eles são muito importantes para nós
aprendermos a proposta autolibertária que o Espiritismo tem a nos oferecer. Mas o que nós queremos falar hoje mesmo é dessa essência da palavra caridade, dessa essência que o Livro dos Espíritos deixou muito bem delimitada no século XIX, com Allan Kardec, e que André Luiz, o Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar também deixou de forma magnífica explicada para nós, para que pudéssemos nos deliciar com toda a profundidade que o conhecimento dessa obra pôde nos oferecer nessa ocasião, no capítulo 36, no qual André Luiz, que estava dormindo em nosso lar, e para quem não sabe, ele já era um espírito desencarnado, ele já estava no mundo espiritual, e dormindo, ele sai de seu corpo espiritual, do seu próprio perispírito, e em corpo mental ele vai numa dimensão superior de vida, onde o espírito que, quando encarnada, convivera com ele, tinha sido a mãe dele, o acolhe naquele local de extrema felicidade. Então ele passa mentalmente a travar diálogos com aquele espírito que fora a mãe na última existência física dele. E ela, resumindo todos os anseios, todas as dúvidas, todas as questões que André Luiz possuía em seu interior, porque ainda era um espírito recém-desencarnado, ou melhor, estagiava recentemente na colônia Nosso Lar, então ela tece um dos mais belos, a meu ver, trechos do livro, falando sobre a capacidade que nós temos de expandir o nosso amor naquilo que nós convencionamos chamar de caridade. Vamos acompanhar esse belíssimo trecho do livro Nosso Lar? Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Olha que coisa belíssima que esse espírito de características superiores, que foi a mãe de André Luiz, na última vida dele, nos proporciona. Ela faz como que uma espécie de tradução dessa potencialidade que nós temos e a divide na caridade material ou exterior e na caridade interior, que é a verdadeira proposta e meta sugerida pela doutrina espírita na questão que nós já lemos do Livro dos Espíritos ainda há pouco. Então, essa caridade exterior já é um bom começo para que nós saiamos da carapaça do nosso orgulho e do nosso egoísmo. As duas chagas da humanidade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então começando a praticar essa caridade exterior nas visitas a hospitais, nas cestas básicas doadas a quem tem fome, nas idas a orfanatos, a asilos, enfim, praticando essa doação de coisas que muitas vezes nos sobram, é que nós começamos a desenvolver esse processo de sairmos de dentro de nós mesmos e irmos ao encontro do nosso semelhante. Portanto, não deve ser recriminado esse início de processo. Muitos dizem, mas isso não é caridade. Realmente, dentro da visão sugerida pela doutrina espírita, esse conceito de caridade é muito mais profundo do que dar coisas.
Mas repetimos, já é um começo para começarmos a sair de dentro de nós mesmos e irmos ao encontro das necessidades dos outros e da realidade dos outros, o que é mais importante ainda. Então, dentro desse contexto de caridade interna e caridade externa, nós fazemos a seguinte pergunta: toda assistência social é caridade? E nós devemos responder que não. Há muita filantropia, há muita distribuição de coisas que não é feita com caridade. Dizem os espíritos, os bons amigos, no desdobramento daquela questão 886, um pouco mais à frente, nas questões 887 e 888, eles deixam a entrever uma coisa muito importante, só para nós ratificarmos o nosso pensamento, que não é a esmola que é condenável, é como ela é dada aos outros. Será que o meu jeito de ajudar as pessoas é humilhando-as? Não dizendo, mas demonstrando que eu sou um ser superior que vim para salvá-las? Temos que ter o cuidado de sempre acompanhar a humildade no nosso trabalho de assistência social. Lembremos de Jesus: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Lembremos-nos do óbolo da viúva, que dava algo que não era o supérfluo que ela possuía, mas que era algo muito necessário, do qual ela não tinha praticamente nada. Então, como estamos ajudando as outras pessoas? Será que nós ficamos, por exemplo, magoados quando nós ajudamos alguém e essa pessoa não nos retribui com agradecimento, não demonstra um pingo de gratidão em relação ao ato que nós tivemos com ela? E esse processo não é tão doloroso quando são pessoas estranhas às quais nós ajudamos, mas se torna muito mais quando são pessoas do nosso círculo de relacionamento pessoal, essas pessoas mais íntimas da nossa vida. Quando há ingratidão por parte dessas pessoas, muito mais o nosso coração estremece e dói. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: será que dentro dessa ajuda que a gente deu, também não tem muito personalismo nosso embutido nessa ação? Será que essa decepção que nós tivemos também não é filha do nosso orgulho, que quer ser superior às outras pessoas? Ou do nosso narcisismo, que faz questão de ser reconhecido nos mínimos atos que nós fazemos para ajudar as outras pessoas? São questões muito importantes a serem refletidas por todos nós. E eu digo mais: se toda assistência social, inclusive dentro do movimento espírita, porque somos espíritas, deixemos os outros arraiais, falemos do nosso, por que há tantas pessoas que fazem essa assistência social, visitam hospitais, visitam asilos, visitam orfanatos, enfim, fazem um trabalho muito belo de assistência social e tem que tomar remédios antidepressivos? Quantas pessoas caindo pelos cantos da casa, remoídas pelo remorso, pela culpa, e que fazem um trabalho belíssimo de ajuda aos outros. Lembremos-nos do inesquecível Mestre Jesus, quando ele dizia: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então esse trabalho da caridade externa, da caridade material, como dizia a mãe de André Luiz no livro Nosso Lar, ele é importante.
mas ele tem que vir acompanhado da nossa reforma íntima, desse processo de autoconhecimento. Aliás, é o próprio Allan Kardec que diz no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita é reconhecido pela tentativa que ele faz em domar as suas más tendências e inclinações, em domar as suas fraquezas, as suas limitações, porque nós as temos. Se nós fizermos uma autopesquisa, um autoexame, nós vamos ver que essa falta de autoconhecimento não pode ser compensada por um trabalho de assistência social. Nós não podemos fugir do amor a nós mesmos. Amar ao semelhante, sim. Caridade material, muito bom. Mas caridade para consigo mesmo. Auto-amor, como queria a doutrina espírita, como queria Jesus no seu mandamento maior. Então, nós vemos que há uma íntima ligação entre a caridade e o auto-amor. Porque eu não posso amar as outras pessoas verdadeiramente, eu falo lá daquela caridade interna, da benevolência, da indulgência e do perdão, se eu não me auto-amar. Se eu não confiar em mim mesmo, eu não tenho condições de confiar em Deus. Porque Deus está dentro de mim. Deus é externo, Ele é onipresente e por isso Ele também está dentro de mim, porque Ele é imanente. Como eu ser indulgente com as imperfeições alheias se eu não aceito a mim mesmo? Se eu vivo corroído pelo remorso de erros inconscientes de outras vidas, que eu não sei interpretar muito bem ainda, que nós não sabemos muitas vezes interpretar, a não ser que façamos um trabalho profundo de psicoterapia, de autoconhecimento, como perdoar os outros se eu não me auto-perdoo porque eu não me auto-aceito? Então nós vemos que o auto-amor tem muitas faces. E para que nós possamos ajudar as outras pessoas, nós temos que desenvolver cada uma dessas faces do auto-amor. Confiança em si mesmo, autoaceitação, sem omissão dos erros. Porque muitos pensam que autoaceitar-se é falar assim, eu sou assim mesmo e quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Não é bem por aí. Porque realmente as pessoas que nos amam vão nos aceitar de acordo com aquilo que nós somos. Mas nós precisamos fazer essa autoanálise, porque senão nós adoecemos, tanto psiquicamente quanto fisiologicamente. Tanto o nosso psiquismo quanto o nosso corpo adoece quando nós renegamos aquilo que nós sentimos, porque nós somos aquilo que nós sentimos. Então nós vemos que a palavra caridade, ela engloba tanto o amor ao próximo quanto o amor a nós mesmos. E aí sim nós vamos começar realmente a amar a Deus, porque é impossível amar a Deus quando nós não estamos em harmonia com as outras pessoas e com o ambiente no qual nós vivemos. Porque essa caridade material, se não vier acompanhada desse processo de autoconhecimento e reforma íntima, ela nada mais é, nada menos é do que um mecanismo de fuga, quando nós estamos fugindo da nossa própria realidade espiritual. Nós elaboramos um personagem superior que ainda não existe de fato dentro de nós mesmos. Então, o grande desafio para o espírita do século XXI é realmente fazer esse trabalho de assistência, mas visando e assistindo ao seu próprio interior, visando a sua transformação moral, a sua
autotransformação. Aí sim nós vamos ter unificado esse mandamento de Jesus dentro de nós. Espero poder ter contribuído para algumas reflexões. Meu nome é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade, que não tem nenhum fim lucrativo. O meu intuito, a minha intenção com esse vídeo e com tantos outros que existem no meu canal Oficina de Espiritualidade é apenas divulgar a doutrina espírita. Portanto, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, toque aquele sininho que há ao lado do botão de inscrição para você receber as notícias de vídeos novos desse canal Oficina de Espiritualidade. E o que eu desejo para vocês é muita saúde, paz e realizações.